Oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Real do canal Matemática Legal e no vídeo de hoje eu vim aqui trazer para vocês uma aula sobre o que é fração e vou explicar sobre frações próprias e impróprias. Vamos lá? Bom pessoal, antes de começar o vídeo, vocês já perceberam que eu estou num cenário diferente. Eu não estou na cozinha onde eu gravava normalmente, eu estou no meu quarto. A gente pegou uma luz um pouco menor, mas garanto que não vai atrapalhar, porque aqui a qualidade de luz é bem melhor. A segunda coisa que eu vou falar rapidinho aqui pra vocês é que eu quero agradecer muito a minha prima, Ana Lara Boeta, ela que pediu essa aula de frações pra gente. Ela é da turma do 6º ano B 2020, da Escola São Miguel Arcanjo. Queria mandar um beijo pra sua turma, pra você. Muito obrigada por pedir essa aula e mandar o que você tá aprendendo. Espero que vocês gostem do 6º ano B. Muito obrigada, priminha. Beijinhos. E vamos começar essa aula que tá super legal. Bom, antes de eu começar falando de frações próprias e impróprias, dando exemplos, exercícios, enfim, blá 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 blá, eu vou explicar o que é uma fração e, em forma geral, assim, 3 coisinhas importantes sobre as frações. Bom, vou dar 2 definições e um ponto super importante da fração, tá bom? A primeira definição da fração é que uma fração é a representação de uma, 2 ou mais partes que foram divididas, certo? Isso está totalmente correto, porque fração e divisão são quase a mesma coisa. E, enfim, essa é a nossa primeira definição. Vamos falar para a segunda. A segunda definição é quase igual à primeira, mas que também pode ser muito útil, que uma fração é representada por uma divisão, que também está totalmente correto. Uma fração, sim, é representada por uma divisão. Agora, eu vou falar a terceira coisa, que é um ponto muito importante da fração. A fração é um número racional, tá bom? Não esqueça isso. Então, agora que vocês já sabem sobre isso, vou explicar sobre fração própria e imprópria. Antes, eu vou falar os termos da fração. Bom, aqui eu montei uma fraçãozinha aqui, né? 1 é sobre 2, que a gente fala meio, porque é 2, né? 1 é metade de 2, porque a gente vai falar o que a gente realmente veio ao todo, a gente não vai falar 1/2, a gente vai falar o que a gente vê. Então aqui eu vejo meio, certo? Então aqui eu tenho meio e eu vou explicar as estruturas, o que esse número significa e o que esse número significa. Bom, o primeiro número que a gente vai começar analisando é o primeiro. O nome dele é numerador. É a parte que a gente vai dividir do todo. O todo é o que está embaixo, certo? E o que está embaixo se chama denominador. Por isso que é muito comparado com a divisão, porque tem o numerador, barra, essa barra significa que divide, né, o número de cima e de baixo, e a divisão. Então, por isso que é muito semelhante. O denominador significa o quê, galera? O denominador significa que é o total, o todo, e o numerador, a parte do todo, certo? Então, vai ficar, tipo, isso aqui temos 2 pedaços, e o numerador é a quantidade que a gente comeu do todo, que é o 2. Então, é 1, certo? Uma parte de 2, meia, a gente comeu metade. É basicamente isso. Agora eu vou dar 2 exemplos de frações próprias e depois 2 exemplos de frações impróprias e vou representar elas em desenhos para vocês. Bom, o que é uma fração própria, Lô? Uma fração própria é quando o numerador, que é o número de cima, é menor que o número de baixo, o denominador. Aqui nós temos 2 exemplos, ó, 1/4 e 8/9, beleza? É assim que se fala mesmo, tá, gente? É meio estranhozinho, a fração, eu também não curto muito fração, mas a gente tem que aprender, enfim, gente. Então vamos resolver essas 2 fraçõezinhas, vou representar elas, o que elas significam, em uma barra de chocolate. Vou representar aqui um desenho. Bom, então vamos lá. Aqui a gente tem uma barra e o número de baixo é a quantidade de partes que eu vou ter que dividir. Então eu vou dividir aqui a nossa barra em 4 partes. Então vamos lá. 1, 2, 3, 4, certo? Dividida, ó, aqui pode ver, 4 partes. E quantas partes da barra que a gente comeu? O número que está de cima, o numerador. A gente comeu uma parte de 4, uma parte do total. Então, eu vou vou pegar a vermelha. Eu vou vir aqui com a caneta vermelha e vou pintar aqui, ó. Uma parte de 4. Certo? É bem simples fração, assim, o início da fração é muito simples, tá? É bem básico. Essa daqui é a nossa representação em uma barra de chocolate. Torta e deformada, mas é uma barra de chocolate. Enfim, tá aqui, tá bom? A nossa primeira representação de 1/4, uma parte de 4. Agora vamos para nossa segunda representação. Aqui nós temos a barra, vou dividir ela em 9 partes. Número de baixo é a quantidade que você tem que dividir. Vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Bom, já dividi aqui em 9 partes. E quantas partes essa pessoa comeu da barra? 8 partes. 8/9 seria 8 partes de 9. Então agora... Eu vou pintar aqui 8 partes, que é 1, 2, 3, 4, 5, 6... 7, 8... Pronto, 8. Eu já ia pôr o 9. Não, 8. Então aqui foram comidas 8 partes de 9.
certo? E, por exemplo, eu quero entender melhor como se tiver só representação, como eu vou transformar isso em uma fração. É muito boa essa ideia. Por exemplo, ó, a gente vai primeiro contar o total, que vai ser o denominador. Então, vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então, foram 9 partes. 9 partes, e quantas partes estão pintadas? Aí a gente vai contar as partes que estão pintadas, que vai ficar em cima, que vai ser o numerador. As partes que foram pintadas são 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 sobre 9, certo? Super simplesinho, agora vamos explicar o que é uma fração imprópria para vocês. Bom, já coloquei aqui duas frações impróprias, e fração imprópria, galera, é quando o numerador é maior que o denominador. Aqui nós temos um exemplo, ó, 9 sobre 3, o numerador é maior que o denominador, e o 7 sobre 4, o numerador é maior que o denominador. Fração própria e imprópria, quando você fala imprópria, você fala, meu, o pesadelo. Não, gente, fica tranquilo, é quase a mesma coisa da própria, só que você vai ter que desenhar um pouquinho mais. Bom, pessoal, uma fração imprópria não é só quando o denominador é maior, ele pode ser igual, aí também é uma fração imprópria, tá bom? Então, tipo, se for 9 sobre 9, é uma fração imprópria, porque eles têm que ser menores para ser uma fração própria. Se for igual ou maior, é já imprópria, beleza? Então, vamos resolver e mostrar como é que faz isso de uma forma representativa, divertida e colorida, etc. Bom, pessoal, o que eu mudei, eu botei 9 quartos, tá bom? Porque vai ficar mais fácil de eu explicar e falar o que eu achei melhor, beleza? Mas não vai interferir em nada se for 2, 3, 4, enfim. Só porque eu achei melhor pra mostrar e pra desenhar aqui na lousa. 9 quartos, o que a gente tem que fazer? Como o número de cima é maior, a gente vai ter que fazer o quê? Eu vou desenhar aqui, ó, duas coisas, duas pizzas, vai. Duas pizzas, e cada pizza vai ter 4 pedaços, porque lembra que eu sempre falei, a parte de baixo é o todo, mesmo que o número de baixo seja menor, ele vai ser o todo. Então, aqui eu vou desenhar 4, ó, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Beleza? Duas pizzas que tem 4 pedaços, e quantos pedaços que foram comidos na pizza? 9, só que dá pra ter 9, gente, ó, vamos por exemplo, ele vai comer aqui, gente, para de latir! Enfim. Aqui, ó, ele vai comer 1 pedaço, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vixe, 8. E agora? A gente vai desenhar mais uma pizza. Gente, por favor, os cachorros não param de latir. Agora ele vai comer 9 pedaços de 4. Mas como assim 9 pedaços de 4? Você tem 3 pizzas? Sim, gente, não tem problema que são 3 pizzas. São 3 pizzas, mas ele comeu 4 aqui, 4 aqui e 1 aqui. No total, dá 9, beleza? 9 pedaços de 4. Vai ser mais ou menos o seguinte. No final, pra gente saber como somar cada um, vai ser assim. Vai ser um inteiro, né? 4 sobre 4, mais 4 sobre 4, mais 1 sobre 4. Que no total vai dar 9 quartos, beleza? É bem simplesinho, bem facinho. Bom, como essa aula vai ser postada antes da aula de edição, eu não vou fazer a edição aqui, tá bom? Só vou representar mais ou menos pra vocês como fica. E na próxima aula eu dou um exemplo de uma fração imprópria, certo? Uma fração imprópria na adição, que aí eu somo com vocês para vocês entenderem melhor, tá bom? Então vamos pro segundo exercício, que é 7 quartos. E eu vou mostrar para vocês da mesma forma que eu mostrei o de cima. Ela é uma fração imprópria, porque o numerador é maior que o denominador, e agora a gente vai desenhar. Então, vamos lá, vou desenhar 1, 2 pizzas. Já dá, viu? 2 pizzas já dá, porque cada uma vai ter 4 pedaços. Então, nós temos 8 pedaços ao todo, mais 2 pizzas com 4 pedaços, certo? E quantos pedaços ele comeu? 7. Então a gente vai vir aqui e vai pensar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Certo? Então a nossa representação em desenho fica basicamente assim. E se a gente fosse somar, só vou falar aqui pra vocês, dar um spoilerzinho da aula de edição embaixo. É um inteiro, né? 4 sobre 4, mais 3 sobre 4. 3 sobre 4. Aí somando tudo certinho, vai dar aqui o nosso número, certo? Bom, pessoal, agora eu vou limpar a lousa e me despedir de vocês. Como vocês conseguiram ver, fração própria e imprópria em representação em desenho, essa aula que vim dar pra vocês, super facinho, né, gente? Vocês conseguiram ver que fração própria e imprópria não é nada de um bicho de 7 cabeças. A próxima aula de adição, a gente vai fazer uma playlist completa aqui de aulas de frações, então eu espero que vocês gostem. Deixar muito like nesse vídeo, estoura o like aqui. Por favor, se inscreva no canal, ative o sininho das notificações pra não perder nenhum vídeo. Tá saindo muito vídeo novo por aí. Nossa, gente, é incrível. A gente aperta o botão do play, tudo começa a acontecer, entendeu? Uma bomba explode, o prédio cai. Um super beijo à Ana.
e a turma do sexto ano B que pediram essa aula. E é isso, pessoal. Até a próxima aula, que vai ser a lição de frações.